Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa JB Notícias, o seu programa onde você fica sabendo tudo o que aconteceu durante as sessões da Câmara aqui de José Bonifácio. Tivemos indicações, projetos e homenagens. Está no ar o seu JB Notícias. Os vereadores Rafael Claudemiro Nisato e Fabrício Ferro Moreira protocolaram a indicação 68/2015 na sessão da última segunda-feira, 16ª sessão ordinária aqui da Câmara de José Bonifácio. Eles solicitaram a construção de uma galeria na Rua Santo Volpe. Vamos ouvir o que pediu o vereador Fabrício Ferro Moreira. Eu fiz uma indicação, eu deixei uma cópia para cada vereador aí, para mostrar a situação da Rua Santo Volpe, ali no bairro Cristo Rei. É um problema já antigo e que está trazendo muito transtorno ali para aqueles moradores devido na época das chuvas, ali quando dá aquelas chuvas. Por quê? A enxurrada que desce naquela rua é muito grande. Então não tem nem condições de uma pessoa estiver a pé, for entrar dentro de casa, é perigoso a enxurrada levar essa pessoa embora. Então, com conversa com vários vizinhos ali e tal, nós vimos uma solução de que fazer uma galeria, como já tem uma galeria na rua Orlando Brandolese, só vai mais ou menos uns 8 tubos ali para chegar na outra galeria, próxima ali ao bairro ali Nova Conceição, que ia tirar o fluxo da água da Rua Santo Volpe, que é uma rua inclinada ali do bairro Cristo Rei. E a água ia descer ali na rua Orlando Brandolese, ali no bairro Nova Conceição. Então eu venho aqui pedir ao seu prefeito que esse problema já vem muito antigo, passou vários prefeitos, os moradores sempre cobrou, só ficou na promessa. Eu falei assim, eu não tenho a caneta, como é que fala, para fazer o serviço, mas vou fazer a minha parte. Eu e o vereador Rafael Nisato fizemos essa indicação, eles vão cobrar do prefeito. É uma obra simples que vai aí ajudar mais de 30 casas. O vereador Cássio Galo, através da indicação 67/2015, solicitou a implantação do serviço de podologia na área da saúde aqui do município de José Bonifácio. Vamos ouvir o que pediu o vereador Cássio Galo. A podologia, para quem não conhece, é uma disciplina que se dedica ao estudo dos pés, do ponto de vista de sua anatomia e patologia. Esse trabalho ele é feito por um profissional que se chama podólogo, e que além da atuação de um manicure profissional, voltado não só para a beleza, como também para a saúde dos pés, tratando calos, verrugas, os populares cravos de pé, as unhas encravadas em especial, removendo o excesso de pele morta e evitando a formação de calosidade. E esse serviço ele é muito importante e especialmente solicitado para pacientes com diabetes, que têm dificuldade de cicatrização. E esses profissionais são altamente treinados, oferecendo maior garantia de evitar cortes e sangramentos durante os tratamentos dessas lesões, a fim de promover uma melhor cicatrização, evitando infecções sérias, secundárias nesses pacientes diabéticos, que têm realmente uma grande dificuldade de cicatrização. Nós também tivemos homenagens na sessão da Câmara aqui de José Bonifácio na última segunda-feira. Pelo projeto de lei 13 de 2015, os vereadores Fabrício Ferro Moreira e Rafael Claudemiro Nisato homenagearam a senhora Geralcina Melchior Della Coleta, que terá o nome da futura área de lazer no bairro Santa Maria. Vamos ouvir os vereadores que fizeram essa belíssima homenagem. Nessa noite de hoje, eu, o vereador Rafael Nisato, venho fazer uma grande homenagem para uma grande pessoa que
que teve entre nós há muito tempo, principalmente ali morando no bairro da Santa Maria, que é a saudosa dona Geralcina Melchior Della Coleta. Essa mulher fez parte da minha vida, fez parte da vida do senhor presidente, sempre colaborando com a nossa comunidade, sempre aí na frente da política, e sempre gostou de política, e principalmente sempre gostou do time de José Bonifácio Esporte Clube. Quem não conheceu, né, seu José Faquim? A dona Geralcina, que foi uma grande pessoa, estava conversando com o seu Zé, ele me disse que o seu Luiz gostava muito dela, e a grande amiga. E vou contar um pouco da vida da dona Geralcina. Dona Geralcina nasceu em Ipuã no dia 12 de novembro de 1938. Filha de Francisco Melchior e Maria Della Rio Melchior. Casou-se com o senhor Francisco Della Coleta no dia 30 de 5 de 1964, em José Bonifácio, na cidade, que 2 anos depois se mudou e tornou-se mãe de 4 filhos, Valmir, Valdineia, Valdirene e Valdinei, e vó de 8 netos. Sempre participou das atividades políticas de José Bonifácio, sempre esteve à frente da comunidade, participando e ajudando em todos os movimentos. Era líder também da torcida no ano de 1984, quando José Bonifácio Esporte Clube foi campeão. Sempre pronta para ajudar no bairro da Santa Maria, sempre participou e ajudou em todos os eventos. Em maio de 2011, veio a falecer com 73 anos de idade. Mulher honesta, digna, mãe exemplar, e merece essa simples homenagem. Eu costumo dizer que minha infância foi um pouco triste, porque eu perdi minha mãe muito cedo, mas foi uma infância muito feliz também, porque muitas pessoas me acolheram. E aqui está a dona Nina, que foi uma delas, né, dona Nina? Uma mãezona também. E a Geralcina foi outra mãezona querida, que me colocou no caminho do bem, que me deu muito conselho, uma pessoa realmente honesta, mãezona, uma grande avó carinhosa, que eu tive o prazer de conviver com ela por muitos e muitos anos. A minha infância inteira, uma parte da minha adolescência, e até mesmo quando eu já era um homem formado, eu tive o prazer ainda de conviver com a dona Geralcina, que me deu muitos conselhos, e o que eu posso dizer dela, que era uma amiga dos amigos, uma pessoa voluntária, que ajudava a todos, que escreveu sua história dentro do bairro Santa Maria. Não tenho dúvida das pessoas mais antigas daquele bairro, todas a conheceram, e todas as pessoas tinham um carinho especial pela dona Geralcina. Então, acho muito justo que essa homenagem que hoje estamos fazendo aqui também venha de encontro a algum bem público no bairro Santa Maria. Afinal de contas, ali ela escreveu sua história, era na nossa igreja da Santa Maria, eu digo nossa porque morei na Santa Maria por mais de 25 anos, ela teve um grande papel, e eu acho que o papel principal dela foi um incentivo que ela deu à sua filha, Valdineia, que foi presidente da Congregação Mariana, na minha opinião, uma das maiores responsáveis pela criação e por aquela igreja estar como ela está hoje, bonita, com salão de festas, uma igreja realmente uma das melhores igrejas da nossa cidade. E a dona Geralcina teve um papel importantíssimo na criação dos filhos, dos netos e no caráter de muitas pessoas daquele bairro. Acredito que dona Geralcina merece ser eternizada realmente e ser eternizada no bairro Santa Maria, onde ela escreveu a sua história. Através do requerimento 14 de 2015, os vereadores Aldo Roberto de Stefano e Cássio Galo solicitaram informações ao prefeito municipal quanto a um suposto calote que a prefeitura aqui de José Bonifácio estaria dando à ACD, uma entidade que cuida de crianças
com necessidades especiais. Isto segundo uma reportagem que saiu no Jornal Diário da Região. Vamos ouvir o que disseram os vereadores. A ACD convive com calote de 17 prefeituras. E entre essas 17 prefeituras acusadas de calote está o nome de José Bonifácio. É muito triste a gente ver um jornal tão importante, se não o mais importante, toda a região de José Bonifácio, que também é de São José do Rio Preto, mas tem grande importância para a nossa cidade, traz uma notícia dessa, nós ficamos preocupados. Vou ler algumas coisas a respeito da ACD e o que está acontecendo. Pouco mais de um ano de crise, a ACD começou a fechar as portas desta entidade. Quase chegou a fechar, devido ao calote de 17 prefeituras. Por mês, a entidade atende 451 crianças e adultos de todos esses municípios e gasta em torno de 65 mil, mas nenhum centavo é repassado pelas prefeituras. Diz aqui o senhor presidente: telefonamos, enviamos correspondência para todas as cidades e municípios e para os prefeitos. Somente 2 cidades responderam, as demais não nos responderam. A entidade atende atualmente 2.203 crianças e metade adultos. E ela promete que colocará na frente da entidade uma placa dizendo às prefeituras que estão colaborando e as prefeituras que estão deixando de colaborar. As demais prefeituras, como eu disse, só 2 responderam, as demais não responderam. Eu acho que é uma situação que a gente tem que ter um devido carinho. Em se tratando de saúde, eu sempre acho que tudo que é investido na saúde é muito importante. E se nós temos, então, esse requerimento, dentre outras perguntas, diz por que a prefeitura não está fazendo repasse, qual é o valor, quantas crianças são atendidas, se são 16, se esse número corresponde, se essas crianças são encaminhadas pela prefeitura, mas que também, se não forem encaminhadas, são de José Bonifácio e merece total atendimento da entidade e o respaldo da prefeitura municipal, se existe algum contrato e por que a prefeitura não está fazendo um repasse. Existe em Rio Preto outro hospital também que atende, mas nós sabemos da importância, a única entidade da ACD do Estado de São Paulo, e as prefeituras não fazem um repasse. Aqui diz na reportagem, se todas essas prefeituras, tem Araçatuba também, Catanduva, Votuporanga, várias cidades importantes da região que também não estão fazendo esse repasse. Daria esses 65 mil aí, dividindo por todas essas prefeituras, daria um valor de 3.800 para cada uma. Só que José Bonifácio tem apenas 16 crianças e adolescentes que frequentam lá. Então, seria um valor até bem menor que isso. Acredito que em torno de 1.500 aí por mês seria o suficiente para cobrir as despesas dos nossos munícipes que frequentam lá. E eu acredito que a prefeitura deveria olhar com carinho, porque a ACD é como se fosse a nossa APAE aqui de José Bonifácio, a nossa ABAN, o nosso asilo. É uma entidade sem fins lucrativos, que tem diretorias próprias, são pessoas da sociedade, pessoas de bem, que montam suas diretorias, que não têm salário, que doam seu tempo para essas entidades, para atender uma demanda que seria de obrigação do poder público. Então, se não tivesse a APAE aqui, a prefeitura que era responsável por aquelas crianças. Se não tivesse o asilo, a prefeitura que seria responsável pelos nossos idosos mais carentes. É ela que teria que fazer esse serviço. Por isso que ela faz o repasse mensalmente para essas entidades. E a ACD da mesma maneira. Então, realmente, esse não pagamento, esse não repasse, a gente vê com muita tristeza, e eu acredito que é inaceitável uma situação dessa, uma falta de respeito. E a postura desses municípios, não só de José Bonifácio. O corpo técnico da ACD não ajuda apenas as crianças a recuperar os movimentos, mas restabelece a dignidade humana. Então, realmente, é vergonhoso esses prefeitos não repassarem o recurso para a ACD. Simplesmente vergonhoso. Realmente, eu acho que se faz necessário o requerimento para que a gente possa saber o porquê que não está sendo pago. Não vou criticar antes de saber quais são os motivos, mas meu pensamento é o seguinte: se estamos usando, se tem bonifaciano que
se utiliza dos benefícios que a ACD de São José do Rio Preto repassa para a nossa cidade, nós devemos, com certeza, colaborar. Devemos fazer a nossa parte e devemos pagar. Vou dar um exemplo aqui. A gente cobra tanto que as cidades vizinhas vêm para a nossa cidade e usam a Santa Casa e não fazem o repasse. A partir do momento que a gente cobra, quando a gente é cobrado, a gente precisa olhar com os mesmos olhos, com o mesmo olhar. Então, eu não sei quais são os motivos, mas acredito que o requerimento realmente se faz necessário para que a gente possa, através da resposta da Prefeitura Municipal, poder realmente cobrar e, através aí dessa cobrança, resolver o problema, que eu acho que é de grande valia para a nossa população, que a ACD continue recebendo essas pessoas que necessitam dos serviços da ACD. Uma outra homenagem que foi feita aqui na Câmara de José Bonifácio foi com relação ao projeto 12 de 2015, de autoria do vereador Cássio Galo, que dispõe sobre denominação de Francisco Rodrigues da Silva a um bem público aqui do município. Vamos ouvir o que disse o vereador Cássio Galo do seu homenageado. Seu Francisco, ele nasceu em 21 de fevereiro de 1933, na cidade de José Bonifácio. É filho de Francisco Rodrigues da Silva e Dona Amélia Rosa de Jesus. Casou-se com a Dona Maria Vicentim da Silva, que se faz aqui presente hoje, no dia 16 de outubro de 1954, do qual deixou a sua filha Cleide Rodrigues da Silva, também que nos honra com a sua presença, em 2 de agosto de 69. Seu Francisco, mais conhecido pelo apelido de Chi, não estudou quase nada. Sua vida não foi fácil, mas apareciam as oportunidades que foram surgindo à sua frente, construindo do nada um pequeno patrimônio para benefício da sua família e do município. Com apenas 5 anos de idade, mudou-se com os pais para o Córrego Fundo, um bairro aqui de nossa cidade, onde trabalhou por toda a sua vida. Depois dos 6 anos de casado, conseguiu comprar o seu primeiro sítio no mesmo bairro e outros 2 ao longo dos anos. Após sofrer um problema de saúde aos 58 anos, decidiu investir na cidade de José Bonifácio, começando assim a comprar casas para alugar, não deixando a terra e a pecuária de lado, que era a sua maior paixão. Faleceu no ano de 2007, em São José do Rio Preto. Bom esposo, bom pai, presente em todos os momentos da filha, da esposa e dos amigos, principalmente nos momentos mais difíceis da vida, nos problemas, nas dificuldades, nos momentos de tristeza, alegria, felicidade, e sempre forte e humilde, com um infinito amor pelo próximo. Também, seu Francisco, fiquei sabendo há pouco, cedeu um pedaço também de sua propriedade para ampliar a área ali da igreja, do Córrego Fundo, sendo solidário aí com a questão religiosa também. Então a gente se sente muito orgulhoso de fazer esse projeto, eternizar o nome do seu Francisco, que deixou o seu legado, que fez a sua história, que deu a sua contribuição ao nosso município. Durante as explicações pessoais, um dos principais temas que foram debatidos pelos vereadores aqui de José Bonifácio foi com relação à iluminação pública, que está precária, cada dia mais precária aqui em José Bonifácio, com relação principalmente à CPFL. Os moradores ligam na CPFL para a troca de lâmpadas, a CPFL diz que a responsabilidade é da Prefeitura. Os cidadãos ligam na Prefeitura, a Prefeitura diz que a responsabilidade é da CPFL. E o vereador José Fachin fez a indicação 69/2015 para falar sobre o tema. Vamos ouvir o vereador José Fachin. É o seguinte, após a CPFL deixar de dar a manutenção na iluminação pública de José Bonifácio, e também em muitas outras cidades também, né? O número de lâmpadas apagadas foram aumentando a cada vez mais, e que ficou numa situação preocupante. E que, na semana passada, eu estive no rádio, foi o dia de eu ir fazer o programa,
foram cerca de 25 ligações de ouvintes, de moradores de José Bonifácio. 20 delas foram reclamando de lâmpadas apagadas. Então, eu resolvi fazer por escrito, através de uma indicação de número 069/2015, onde a gente indica para o seu prefeito, isso aí se for legal, se for possível, porque às vezes a gente reivindica, cobra uma coisa que o prefeito também gostaria de fazer, mas às vezes não é possível. Para que ele entre em contato com a CPFL e para que seja feita uma parceria para que a prefeitura compre as lâmpadas e a CPFL entre com a mão de obra. Talvez isso aí poderá ser ilegal, não sei, isso aí é o jurídico que vai ver, mas nós, quando fazemos uma indicação, a gente vai lá cobrar e ver em que pé que está e tal. Não adianta só fazer aqui por escrito e engavetar. Quando eu digo que eu faço minhas indicações, eu cobro mais lá, não é aqui. Aqui, às vezes, teve vez até de eu fazer indicação e nem usar a tribuna. Mas eu levava a indicação e ia mostrar para os setores a importância daquela indicação, o quanto ela era bom para a população. Então, portanto, a gente, na justificativa, a gente, aqui eu coloquei, a reclamação por parte dos munícipes é grande e cada dia que passa o número de lâmpadas queimadas aumenta. E com isso a segurança em nossa cidade fica cada vez mais comprometida, causando preocupação à população. Mas após o pronunciamento do vereador José Fachin, os vereadores Cássio Galo, Aldo Roberto de Stefano, Fabrício Ferro Moreira e Rafael Nisato também falaram sobre o assunto. Vamos ouvi-los. Eu discordo um pouquinho na última frase que o senhor usou. O prefeito não tem culpa. Eu acho que ele tem culpa. Ou os seus assessores deveriam ter mais eficiência naquilo que são destinados a fazer. Talvez o próprio prefeito, eu acredito que os assessores estão lá para prestar serviço, mas nós estamos com 6 meses do ano e há 6 meses todas as lâmpadas que estão queimadas, a não ser nas vias públicas que a prefeitura tem que fazer o serviço, as lâmpadas queimadas não são. Então, alguém, se não é o prefeito, alguém que responde por esse departamento, deveria dar um maior esclarecimento à população. Porque o que nós não podemos é ficar aí 6 meses a deriva, as lâmpadas queimadas. Inclusive, hoje, o Fábio, que trabalha nos Correios, me procurou mais uma vez, eu tenho dado a mesma resposta, nós estamos cobrando, nós estamos falando. Ele falou, Aldo, ele anda muito por aí, ele trabalha nos Correios, a reclamação é enorme, é muita lâmpada queimada. Nós tivemos também ontem, citando lá no Primavera, e passamos ali na sorveteria Primavera, esse é o nome, né? Na sorveteria, na esquina no Primavera, e nós estávamos dando olhada nas lâmpadas, a menina da sorveteria apagou as lâmpadas. A hora que ela apagou as lâmpadas da sorveteria, aquilo virou um breu, porque era a lâmpada da sorveteria que está servindo, se não me engano é a Adriana que ela chama. Então, a lâmpada da sorveteria que está clareando ali o espaço, porque em volta da sorveteria tem 4 ou 5 lâmpadas queimadas. E, segundo um funcionário que trabalha no setor de iluminação, que presta serviço nesse setor, diz que a prefeitura ainda está licitando a compra de lâmpadas, então, quer dizer, a coisa vai longe. Eu acho que a prefeitura poderia estar fazendo o serviço, poderia ter feito um boletim de preservação de direito, e o que ela gastou, ou que tivesse gastado até o momento, ela cobrasse a CPFL, se depois for de direito a CPFL pagar. Está uma novela, né, essa questão aí. A ANEEL, Agência Nacional de Eletricidade, baixou uma resolução passando para os municípios a obrigação de cuidar da iluminação pública, dos postes, das trocas de lâmpadas, da manutenção da iluminação pública. E isso era para ter sido em 2014, aí os municípios conseguiram prorrogar para 2015, e a nossa prefeitura não se planejou para assumir esse serviço. Agora nós estamos aí há quase 5 meses completos do ano, estamos no final de maio, e as lâmpadas estão apagando. O cidadão liga lá na prefeitura, a prefeitura fala que é responsabilidade da CPFL. Liga na CPFL, ela fala que é responsabilidade da prefeitura. E fica nesse lenga-lenga e as lâmpadas estão queimando. Nós aprovamos aqui, o ano passado, um projeto do Executivo, da prefeitura,
autorizando a prefeitura a assumir esse serviço. A prefeitura não se preocupou em comprar um caminhão adequado, em contratar eletricista, em fazer licitação para comprar as lâmpadas, para se trocar, e entrou com uma ação também contra a União para ver se não assume esse serviço. Até essa ação de entrar para não assumir, eu até concordo, mas a população não pode ficar no escuro. Ontem eu e o vereador Aldo demos uma volta na cidade, fomos aqui na Santa Maria, no centro, no Primavera, no Cacetari, lá na Avenida Leonel Pereira, na 43, tem muitas lâmpadas queimadas e realmente está causando uma insegurança nesses bairros que tem problema de drogas, enfim, de tráfico, está um perigo danado. Cobrar da prefeitura essa semana uma atitude imediata com relação a isso, que ela contrate, nós aprovamos aqui, há 15 dias atrás, R$400 mil destinado à iluminação pública, e a gente não vê nenhuma atitude tomada nesse sentido. Então, se eles não forem tomar nenhuma atitude essa semana, ou der uma resposta para nós, eu acredito que essa Câmara tenha que acionar o Ministério Público para ver se ele se anda, porque é só obrigando mesmo para ver se toma uma atitude. É só na pressão, é só na força, pelo jeito que essa administração faz alguma coisa em benefício ao cidadão. Nós estamos chegando no meio do ano ainda e não se resolveu isso. E a população realmente está ficando escuro. E já está virando isso aqui caso de Ministério Público também. Eles vão ter que tomar uma atitude, porque vai esperar uma ação da Prefeitura contra a ANEEL. Até essa ação acontecer, como é que nós vamos ficar? Um fica jogando para o outro. Então, a gente precisa cobrar da Prefeitura essa semana uma atitude imediata com relação a isso, que ela contrate, nós aprovamos aqui, há 15 dias atrás, R$400 mil destinado à iluminação pública, e a gente não vê nenhuma atitude tomada nesse sentido. Então, se eles não forem tomar nenhuma atitude essa semana, ou der uma resposta para nós, eu acredito que essa Câmara tenha que acionar o Ministério Público para ver se ele se anda, porque é só obrigando mesmo para ver se toma uma atitude. É só na pressão, é só na força, pelo jeito que essa administração faz alguma coisa em benefício ao cidadão. No dia 18 de novembro de 2014, eu fiz uma indicação pedindo para que a CPFL fizesse a troca de 8 postes de madeira localizados na rua Armando Reino, no bairro da Santa Maria. Tá bom, fiz a indicação. No dia 10 de março de 2015, protocolei um ofício na CPFL para fazer a troca desses 8 postes de madeira que estão em péssimas condições de uso. Postes antigos, com cupim, trazendo sérios riscos para a população. Até hoje, nada foi feito. Em março, abril, maio, estamos indo para junho, quase aí, bem dizer, 3 meses. E a CPFL não fez o serviço. Seu Zé, o senhor deu uma boa ideia de fazer essa reunião com o senhor Luiz Antônio, na qual eu faço questão de mostrar esse documento a ele. Porque a CPFL não está cumprindo com a obrigação. Tem produtores rurais de nossa cidade, vou dar um exemplo, no bairro do Monte Alegre, um cidadão pagou R$70 mil para fazer a ligação de uma nova rede e faz 6 meses que a CPFL não fez a ligação. 6 meses não fez a ligação. Sabe o que tem que fazer, senhores vereadores? Fazer uma moção de repúdio contra a CPFL e também fazer a mesma coisa da Serco. Pôr no Ministério Público para tomar as devidas providências. Como é que deixa uma situação dessa? Mais de 3 meses aí, a troca dos postes não foi feita, ligação de energia que pessoas pagaram um absurdo, que não foram terminar o serviço, que está tudo certo. O produtor rural tem 3 granjas, que está perigoso ter uma pane elétrica e morrer mais aí de 100 mil frangos. Vereador Cássio Galo pede uma parte, a parte concedida. Obrigado pela parte. Eu gostaria de dar um apoio à sua colocação com relação a fazer uma moção de repúdio contra a CPFL e contra a Prefeitura,
pelo descaso que está a iluminação pública em José Bonifácio, porque hoje a obrigação é da prefeitura. A CPFL também não entregou em condições adequadas. Então está uma baderna. Nós precisamos realmente fazer alguma coisa aqui, porque nós representamos a população de José Bonifácio. E a maneira que nós temos mais adequada nesse momento é fazer uma moção de repúdio, encaminhar fotografias, abaixo-assinados e para o Ministério Público, para ver se a Justiça obrigue eles a resolver essas questões no nosso município. Eu acredito que nós devemos fazer isso sim, e vamos nos unir nesse sentido em prol da nossa população. Obrigado, vereador, pela parte. Com certeza vai ter que fazer isso, fazer do mesmo jeito que nós fez contra a Célico, que hoje está tomando as devidas providências. Eu parabenizo desde já o seu Zé Faquim pela indicação, dizer que realmente, seu Zé, é o que eu penso, era o que precisava ser feito. Fui na rádio várias vezes e falei, não falei a respeito da CPFL, mas falei a respeito de uma empresa, de que se contratasse uma empresa e que ela pudesse resolver os problemas todos que estão na cidade, a prefeitura pagasse e depois até entrasse. Se tivesse e ganhasse lá na frente, a ação entrasse contra a CPFL para ser reembolsada. Mas, segundo o senhor prefeito, ela não pode fazer isso, porque ela ainda não assumiu. Ela poderia ter feito se ela tivesse assumido a responsabilidade. Ela poderia contratar uma empresa. Agora, com questão a CPFL, eu já não sei, porque ela dava a manutenção, e aí eu não consigo falar precisamente para o senhor se pode ou não pode, mas o senhor está de parabéns, eu penso igual ao senhor, e penso igual aos outros colegas aqui também. Nós não podemos deixar a população à mercê. Acho que o prefeito Edmilson precisa olhar com carinho. Precisamos fazer essa reunião, o senhor deu uma ótima ideia. E, se não tiver jeito, que assuma. Foi aprovado 300 e poucos mil para se assumir. A gente sabe que é difícil, que o orçamento está curto, que não temos dinheiro, mas a população não pode pagar. Isso é utilidade pública, é segurança pública. A hora que acontecer, já falei um monte de vezes aqui, um estupro, um assassinato, um roubo mais sério, aí nós vamos olhar com outros olhos para esse caso da iluminação pública. Então, nós temos que olhar desde já, antes que aconteça alguma coisa. Nossos filhos, nossas esposas e até mesmo nós estamos à mercê, porque realmente tem rua que está impossível de se andar, totalmente escura. A rua Ernesto Zanunço tem um quarteirão lá que, se tiver uma lâmpada acesa, tem muito. Então, temos que olhar com carinho. Acho que o caminho é esse. Essa reunião, seu Zé, vai ser importantíssima. Acho que alguma coisa, algum fruto vai sair dessa reunião. Acho que a partir daí pode se madurar uma ideia que a gente consiga resolver o problema da nossa população. Afinal de contas, foi para isso que fomos eleitos, temos que estar cobrando, não podemos deixar quieto, não podemos achar que é normal, porque, afinal de contas, não é normal. O cidadão, ele paga impostos, ele tem direitos. Não é possível que a gente aceite de boca fechada tudo isso que está acontecendo com a iluminação pública da nossa cidade. Acho que a CPFL tem grande culpa. A maior culpada é a CPFL, não é nem a prefeitura, porque ela deveria, então, se ela fosse entregar pelo menos em condições. E ela não entregou, de jeito nenhum. Já estava realmente sucateada. A prefeitura tem culpa? Sim, lógico, não vamos tirar a culpa do prefeito. Mas a CPFL, na minha opinião, é a maior culpada. Se ela sabia que ia entregar, ela, como quem era responsável, como é que você entrega? Espera aí, eu vou te vender um negócio, eu vou te passar um negócio, te dou ele quebrado? Você que se vire com ele? Eu acredito que não é bem assim. Muito bem, este foi o resumo da 16ª sessão ordinária aqui da Câmara de José Bonifácio. Não se esqueça, você pode interagir conosco mandando seu e-mail para imprensa@câmarajosebonifacio.com.br. Se você preferir, ligue aqui para a gente. O telefone é o 3245-1213, o nosso ramal é o 214. Fiquem com Deus, uma ótima semana e até o próximo programa. Tchau!